Oi, eu sou a Maia e bem-vindos ao vlog de leitura de Pássaro e Serpente. E sim, eu gravei uma resenha desse livro, então se você quiser saber mais dele, mais da história, vá naquele vídeo. Esse vídeo aqui não é aconselhado pra você, porque sim, esse vlog vai ter spoiler. Se você não tiver vontade de ler o livro, aí fica nesse vídeo mesmo, toma spoiler mesmo, e vai ser legal igual, porque você vai ver eu surtando. Os vlogs, normalmente, a gente acompanha as reações da pessoa sem tomar spoiler, certo? É que eu decidi gravar um vlog pra servir pra minha eu do futuro ver quando quiser se lembrar desse livro. Ou seja, se você leu esse livro, você pode ver esse vlog inteiro e se lembrar de várias cenas que você não se lembraria ao normal, sabe? Porque eu fui relatando toda a história pra você. Ui! Eu tenho o costume de sempre comprar o primeiro livro de alguma trilogia ou saga, ler ele inteiro e decidir se eu quero dar continuidade. Se eu quero comprar outros livros, se eu quero comprar o box. E o que aconteceu? Eu li esse livro inteiro, gostei muito, comprei o segundo, demorou um tempo, comprei o terceiro, tudo por um preço muito acessível, acho que foi cada um R$19, mas isso demorou anos, né, pra mim comprar eles separadamente assim. E quando eu finalmente comprei o terceiro, o que aconteceu? Eu tinha esquecido a história desse. Inteira. Eu só sabia que era muito bom. Eu tentei começar o segundo e eu fiquei, gente, quem é esse personagem? Quem é esse outro? Obviamente eu só lembrava dos protagonistas, não lembrava de mais ninguém direito, não lembrava nem que parte que o livro tinha parado. E eu lembro que na época eu pensei, gente, se eu entrasse no YouTube e achasse um vlog que tivesse, né, toda a história, eu iria lembrar do livro sem precisar reler. Porque tem muita gente que não gosta de reler, que não. Ai, é cansativo. Principalmente tendo muitos livros novos que a gente quer ler, sabe? Então, eu tô fazendo esses vlogs pra mim e pras outras pessoas que querem ter essa experiência também. Porém, talvez eu grave vlog sem spoiler também. Se for algo que você quiser, deixa aqui nos comentários. Obviamente, eu tô começando essa ideia por um livro não tão conhecido, mas justamente por isso eu acho muito importante você ter alguém que fale dele aqui, não é mesmo? Então, bora lá pra esse vlog. Inclusive, eu não falei do Anel de Angélica. O Anel de Angélica é um anel bruxesco aí que tem, e é importante vocês saberem que tem, tá bom? Só isso. Porque eu vou mencionar do nada no meio do vlog e você vai ficar, ué, ela nunca falou disso antes. Eles roubaram na casa do Tembray lá. Um último tópico que eu não sei se pra você é importante, mas só neste vídeo aqui que eu estou gravando com o microfone, tá? Os próximos takes vão ser com o áudio do celular mesmo. E essa vai ser a transição quando eu acabar de falar uma opinião e for começar um dia novo. Tararara! Oi, gente, ó, agora eu tô na página 50. A minha ideia é vir de 50 em 50 páginas dar a minha resposta aqui. Esse livro tem quase 500, então se eu não tiver alguma emoção muito forte no meio desses capítulos, eu vou vir só relatar o que eu achei a cada 50 páginas. Cara, até agora eu gostei bastante. As primeiras páginas eu tava tentando entender onde é que eu tava, né, porque eles começam num bar, e é um livro de bruxaria, então eu tô achando muito interessante. Tem bastante coisa de religião também, né, porque é como se fossem os homens religiosos contra as bruxas, entendeu? Então, tem algumas falas dos homens que já me deixaram meio estressada. Umas frases tipo assim, ai, as mulheres nos tentam o tempo todo. E eu olhando assim, ó. Mas fora isso, eu tô gostando bastante. A gente ainda não conheceu muito da nossa protagonista, mas ela parece ser bem interessante, sabe? O mais irônico. Bom, isso aqui é pra ter spoiler, né? A própria sinopse entrega o nome da protagonista, né? O nome completo, que é Louise LeBlanc. Não sei se eu tô falando certo. Mas aí teve uma conversa do Raid, não sei se fala assim, né? Que é o nosso protagonista, falando com o capitão dele, né? Com o chefe, sei lá como é que fala, já esqueci o nome, mas falando com o superior dele. E aí, nessa conversa, ele fala que a bruxa maior, La Dame de Solier, ele fala que o nome dela é tipo, cadê? Morgan, cadê? Morgan, aqui, ó. Morgane Leblanc é o nome da Suprema, La Dame de Sorcieres. É que é francês, eu não sei falar francês. Mas isso quer dizer que a bruxa maior é mãe da nossa protagonista. Só que a protagonista, né, ela deixou de fazer magia. Ela saiu fora do mundo da bruxaria, pelo menos até agora. E aí, interessante. E pelo que eu entendi, o nosso protagonista é apaixonado pelo irmão de uma das meninas que. Pela irmã, desculpa. Pela irmã de uma das meninas que morreu, né, por bruxaria e tal. Então,
E ele diz que não quer se casar de forma nenhuma, né? Porque a única pessoa que ele iria querer se casar é essa menina. E ela não quer mais se casar com ele porque ela tá de luto e ela quer que ele foque nas bruxas que mataram a irmã dela. Então, rapaz, uma loucura. A única coisa que eu sei é a sinopse, que a sinopse diz assim: ligados como um só para amar, honrar e queimar. Uma bruxa e um caçador de bruxos. Meu irmão tá falando no fundo, tá? Ignorem. Uma bruxa e um caçador de bruxas unidos em sagrado matrimônio. Ou seja, ele vai se casar. E teoricamente ele vai ter que sair da trupe dele se ele se casar, né, gente? Vai ter que sair, não vai mais poder ser o. Ai, eu sempre esqueço os nomes do povo. Ele não vai mais poder ser um. Char, sei lá como é que fala. Ele não vai poder ser mais um chasseurs. Eu sei falar inglês, eu não sei falar francês. Mas assim, até agora me parece ser uma história que eu gostaria muito de continuar lendo. Eu fiquei sabendo que o primeiro livro é o melhor, que depois os outros não são tão bons. Vamos descobrir. Até agora eu tô gostando desse aqui. Eu não tenho o segundo nem o terceiro. Tô postando atualizações no meu Scoop, se vocês quiserem olhar. Na página 52, a Coco fala assim para nossa protagonista: algo está à sua espera na casa de Temblay. Pode ser um anel, mas também pode ser outra coisa. Não consigo ver com clareza. Ela deve ser uma vidente. Tô aprendendo isso ainda. Mas, gente, eu sei o que vai estar à espera. Vai ser o matrimônio, vai ser o cara. Vai ser o nosso protagonista que vai estar lá, entendeu? Porque ele foi mandado pra vigiar lá, entendeu? E, rapaz, vai ser doido. Mas vamos. Oi, gente. O quarto tá a maior bagunça porque eu mudei aquele espelho barra armário daqui pra lá. Então eu tive que tirar tudo e organizar tudo. Tá tudo uma bagunça. E foi o que eu fiquei fazendo. Por isso eu demorei pra ler tanto. Finalmente cheguei na página 100. Eles estão juntos, né? Agora que vai acontecer a cerimônia do matrimônio deles. Achei tudo muito louco. Eu já tava montando uma teoria totalmente diferente. Mas até agora tá bem interessante. Eu tô achando ela bem interessante, mas ainda tô querendo, tipo, descobrir muito mais sobre a magia, sobre as bruxas, que é a parte que eu achei mais interessante, sabe? E até agora não teve tanta coisa sobre. A gente só sabe que tem 2 clãs de bruxa. E é isso. Vamos vendo, vamos vendo. Mas agora eles estão numa discussãozinha, assim, sabe? Porque ela é toda selvagem, ele é todo certinho. Então, tipo, ele não tá suportando ela, mas vai ter que casar com ela. Vamos ver como é que vai ser. Sendo bem sincera com vocês, na verdade eu já tinha passado da página 100. Quando eu vi, eu tava na 103 já, e eu tava tipo, meu Deus, calma, calma, passei, eu nem vi, nem sei exatamente qual que era a página 100, mas eu sei que muito doido, muito doido. Teve toda uma cena, assim, no teatro, como se ela tivesse apanhado dele, sabe? Porque ela tava toda cheia de hematoma e ele tava correndo atrás dela e eles acabaram caindo no palco. E aí toda a plateia começou a vaiar, a chamar ele de tantas e tantas coisas, aí a única solução foi o matrimônio. Eu achei que ia ser totalmente diferente a teoria. Eu achei que eles iam pensar que ela era uma bruxa, mas até agora eles acham que ela é só uma ladra. Louco, né? Eu já sei que ela tá de boa com ele, mas ele já odeia ela. Ele fala que odeia ela com todas as forças, porque ela é muito selvagem, né? Não é nem um pouco o tipo de pessoa que ele gosta. Enemies to lover. E se a história continuar nesse ritmo, eu com certeza vou comprar o segundo e o terceiro. Já tô doida pra comprar. Principalmente que eu achei uma promoção onde, tipo, a trilogia sai por R$ 46. Então eu tô querendo comprar. Claro, daí eu teria esse livro extra que eu posso dar de presente pra alguém ou colocar pra vender. Só que eu tô me segurando pra não comprar justamente porque eu não sei se eu realmente vou gostar. Então, como eu tenho esse primeiro livro, eu vou ler ele até o final e se eu gostar, pronto, eu compro o resto. Por isso que eu tô lendo tão rápido esse, sabe? Eu peguei já pra ler bastante hoje, li 100 páginas hoje já. Ao normal eu leio umas 20, 30 páginas por dia, né? Porque eu paro só um pouco pra ler. Mas eu realmente gostei da história, ela é muito fácil de devorar, sabe? Eu tô lendo e não tô nem percebendo, eu tô lendo muito rápido. E eu me considero uma leitora lenta, né? Antigamente, eu lia muito rápido. Eu lia muito rápido, tipo, um livro todo dia eu conseguiria terminar, sabe? Mas hoje eu tô bem lenta, assim. Eu tô. É porque eu não leio na pressa, sabe? Eu leio, bem de boa, sem leitura dinâmica nem nada. Mas eu acho que eu vou acabar comprando.
Tô me segurando, essa é a verdade. Mas eu quero comprar. Só por ser de bruxa, sabe? Ter mais uma trilogia completa na minha estante. É interessante, né? Eu também confesso que eu só não comprei ainda por conta que amanhã vai começar a Semana do Consumidor. Então vai que eu quero gastar esses R$ 46 em algum livro que eu queira muito mais do que esse. Tipo, pô, se aparecer a Guerra da Papoula em promoção, eu vou comprar na hora. Ou Assistente do Vilão, que é um que eu quero ler também, sabe? Ou Catábasis também, que eu quero ler qualquer um que seja da autora de Guerra da Papoula, né? Porque me parece muito interessante. Gente, voltei na página 108 já, porque eu já tô surtando. Ó, seguinte, o que aconteceu? Ai, mano, ó, o superior. A luz tá horrível, né? Mas vocês vão ter que ficar com isso aí mesmo. Porque eu tô na minha cama aqui, tá bagunçado. O superior do nosso protagonista masculino se chama Ancebispo. Sabe o que eu falei que o chefe dele e tal? Esse é o nome, que eles caçam as bruxas e tal. O que acontece? Ela teve que fazer o batismo, aí ele segurou ela muito mais tempo do que era necessário. E aí. Aí ela ficou muito brava, atacou ele, os meninos seguraram ela. E aí ela virou assim, ó, você tentou me matar. Aí ele falou assim, acredite em mim, criança, se quisesse matá-la, estaria morta. Aí ela virou assim, igualmente. Ai, gente. Não, surtei nesse momento. Eu virei e falei, gostei dela. Ela me lembra a protagonista de Trono de Vidro. Amei, amei. Claro que assim, a aparência é totalmente diferente, né? Porque quem conhece sabe que essa é a fanart dela. Quero ver o apelido que ele vai dar pra ela. Bom, todo mundo já tá chamando ela de herege, né? Mas aí vamos ver como é que vai ser. Alguém me explica por que toda vez que a gente vai falar de citar, né, algum livro, se não for algo muito poético, sempre parece que é tipo fútil. Gente, isso aqui não foi fútil. Ela revidou o cara mais poderoso do momento, entendeu? Ela falou que mataria ele também. Isso é uma baita de uma audácia. Mas assim, quem não tá lendo o livro não entende o quão chocante foi isso. E aí é por isso que ele acaba não impactando. Parece que eu tô surtando por uma coisa besta. Mas isso aqui mostra muito quem ela é. Eu amei, amei, amei. E aí, gente, tô aparecendo aqui, ó. Tô em outra cama, em outro canto, outro quarto. Porque eu tô no sítio, né, da minha família. Mas, ó, cheguei na página 150. Na verdade, me passei de novo. Parei na 152 já. E aí eu lembrei que eu tinha que vir aqui comentar pra vocês a minha opinião. Enfim, como vocês podem ver, tô totalmente sem maquiagem, sem nada, porque hoje foi um dia que eu só fiquei trabalhando, fazendo outras coisas, então eu nem pensei que eu ia ler. No final, não me aguentei, estou lendo, então nem deu tempo de me arrumar. Mas tá, minhas opiniões. Cada vez eu gosto mais dessa menina. Ela me tirou umas boas gargalhadas até agora. Eu já tô começando a sentir o protagonista, tipo, ele não tá gostando dela ainda, ele tá sendo possessivo com ela. Porque agora que eles se casaram, né? Ai, cara, é cada coisa. E aí eu achei muito engraçado ela provocando ele, porque ela pegou o diário dele e as cartas que ele escreveu pra menina que ele gosta, né? Que ele é extremamente apaixonado. Gente, loucura. Deixa eu ler, inclusive, depois eu vou ler pra vocês. E daí ela pegou o diário e saiu correndo pro banheiro, né? Porque ele mora num mini quarto. Tem só a cama, a escrivaninha dele e a porta do banheiro. Aí dentro do banheiro só tem um armário, a pia e a banheira que ele tem. Não é nem chuveiro, é banheira. Muito chique. Num espaço minúsculo, mas conta, né? Aí o que acontece? Ela pegou as cartas, correu pro banheiro e ficou lá lendo a carta dele. E ele socando a porta pra abrir. Aí ele abriu um buraco pela porta, abriu a maçaneta, tava bravo pra caramba. Mas ele não xinga ela, ele se recusa a bater nela de qualquer forma. Isso é uma coisa muito da parte nobre dele. Por mais que o chefe dele e os outros não sejam assim, que teoricamente a sua esposa você pode bater à vontade, né? De acordo com o que eles pensam ali. O chefe dele, tipo, já deu um tapa no rosto dela. Aí ele virou assim: você nunca mais vai tocar um dedo na minha mulher. Mesmo, tipo, ele não gostando dela nem nada, tipo, agora que é a esposa dele, nenhum homem vai tocar ela. Ele já disse isso de forma nenhuma. Ela continua sendo irresponsável, fugindo dele e tal, porque ele disse pra ela ficar dentro da torre, né? Parece coisa de princesa até, né, falando assim. Mas aí ele pediu pra ela ficar dentro da torre.
No caso, tipo, a catedral, que é dos Cheshires, não sei se eu tô falando certo, mas enfim, da religião dele lá, que é onde todos os caras dormem, coisa tipo, cada um tem seu quarto, igual ele tem o dele, e ela tá ficando com ele agora. Nem sei se um dia vão mudar, mas por favor, cara, não tem espaço pra nada. Aquilo ali é um ovo, é menor do que isso aqui. Na verdade, deve ser o tamanho desse chalezinho que eu tô agora. Ela, toda espertinha, ela começou a provocar ele, sabendo que ele tinha ficado mais possessivo, né? Falando essa coisa, nenhum homem vai te tocar, nem nada do tipo. Ela começou a provocar. Ela começou a dizer assim, você quer colocar guarda pra cuidar de mim? Guarda novinho, é mais fácil de influenciar. Ele nunca deve ter beijado ninguém, então eu vou ser o primeiro beijo dele. E o cara começou a ficar mais bravo do que tava antes. Foi muito engraçado. Mas de qualquer forma ele deixou ela com guarda e agora ela tá começando a irritar o guarda. Foi a parte que eu parei. Mas eu tô rindo muito. Ela é muito engraçada. Ela provoca muito. Eu rio porque tipo assim... Eu sou uma pessoa que gosta de provocar, sabe? Então eu tô rindo isso aqui, eu tô tipo assim, isso, eu faria igual. Muito bom, muito bom. Até agora foi isso, não teve nenhuma grande reviravolta. A única reviravolta é que eu finalmente comprei o box que eu falei. No final das contas, com o frete deu 55. O livro em si tava R$40. Aí ficou R$8 de seguro, mas porque no site, né, pede pra ter o seguro lá, pra caso de algum problema eu poder devolver e tal. Não tem como tirar essa opção. E mais R$7 de frete, então acabou ficando por R$55. Lembrei. Ela teve uma reunião também já com os chefes lá, que eles queriam saber coisas sobre o roubo, sobre as bruxas. Ela meio que falou tudo, ela só não revelou a questão do anel, porque senão isso levantaria mais suspeita sobre ela. Mas ela tá querendo explorar toda a torre e tal, porque ela suspeita que na torre estejam vários elementos de magia e coloquem os corpos, né, tudo em cima, na parte superior da catedral. Então ela quer dar uma olhada, porque afinal o esposo dela falou pra ela não subir lá pra cima, que ela tava só permitida nos andares de baixo, que são os quartos, né, os dormitórios, e a recepção, o refeitório também. Então ela tá tipo assim, eu não posso ir, então é claro que eu vou, né? E releve essas vermelhidões aqui, porque tinha uns cravinhos e eu futuquei ontem à noite. A carta, ela tá em partes diferentes, mas eu vou ler pra vocês. Dia 12 de fevereiro. Deus teve muito cuidado ao criar Sally. Aí ele, tipo assim, me devolve isso! E soca a parede. Ela ri e continua lendo. Anseio por ver seu rosto outra vez. Sem dúvidas, não há coisa mais bela nesse mundo inteiro do que o seu sorriso. Exceto, claro, seus olhos, ou sua risada, ou seus lábios. Aí ela zoa ele, né? Ora, Chess. Tenho certeza de que pensar na boca da sua mulher é algo ímpio, não é? O que o nosso estimado arcebispo diria? Ela fica provocando ele, tá? Porque ele tinha dito, tipo assim, você fala muita besteira, não acredito que você fala essas coisas. E ela, tipo assim, ora, você também não é santo, entendeu? Foi isso que ela quis dizer. Aí ele abre essa porta, nesse instante, começa a socar, assim, a madeira tremia, tipo, né, a madeira da porta tremia com as batidas dele, né? Aqui tá dizendo. Aí aqui ele diz assim na carta. Mas temo ser sendo egoísta. Sally deixou explícito que meu propósito está com a Irmandade. Não podemos nos casar. Embora admire seu altruísmo, não posso concordar com ela. Qualquer solução que nos separe não é uma solução. Ai, meu Deus, que drama. Muito... Cara, não, esse homem... Calma, o melhor tá por vir. A carta continua. Tenho que confessar, ela ainda assombra meus pensamentos. Os dias e as noites se fundem num borrão e tenho dificuldade para focar em qualquer coisa que não sejam as lembranças que tenho dela. Meu treinamento sofre, não consigo comer, não consigo dormir. Só existe ela. Mano, esse homem apaixonadíssimo, né, pela mulher. E ela é totalmente o oposto da nossa protagonista. Ela é toda delicada, toda bonitinha, nunca falaria uma merda na vida. É da elite também. Aí ela começa a ficar zoando ele aqui, ó, a nossa protagonista, né? Ela fala assim, meu Deus, Chess, isso está ficando deprimente, romântico, de verdade, mas ainda um pouco melodramático demais pro meu gosto. Ela zoando ele, daí ele consegue quebrar a porta e fica bravo com ela, e daí aqui ela não conta mais a carta. Mas ela leu tudo, ela leu as cartas que ele mandou pra menina, o diário inteiro dele, e também as cartas que ela mandou de volta. Não tem jeito, gente. Enemies to Lover é a melhor coisa que tem. É muito bom. E esse aqui, tipo assim, é muito enemies. É muito inimigo, sabe? Enemies to Lover, né, traduzindo, seria tipo inimigos pra amantes. Ou seja, inimigos pra... antes de ter um romance nisso. Eles começam se odiando e depois se apaixonam. Amor e ódio. Tô na página 53 agora e aconteceu um negócio que eu não gostei. Que é assim...
todos os órfãos ganham o mesmo sobrenome, eu não sabia disso. Mas, gente, que coisa filha da fruta. E pra muita gente isso é algo ruim. E aí eles colocam o mesmo sobrenome em todas as crianças órfãos que vão, né, pra catedral, que a religião adota. Chocada, chocada. Tipo, Digore, né, que é o sobrenome. É o sobrenome do nosso protagonista também. E daí o outro menino que foi vigiar ela também tem esse sobrenome. Então a gente acabou de descobrir isso. Esse é o sobrenome que dão a todas as crianças indesejadas, os órfãos. Ele acabou de falar. Gente, pô, que sacanagem. Gente, eu tenho que sair agora. Mas eu cheguei na página 200 finalmente. 202, né? Sempre acontece isso. Eu acabo lendo um pouquinho a mais do que eu disse que eu leria. Mas aconteceram muitas coisas. Ai, tô tentando pegar tudo aqui. Calma. E como eu quero ler no caminho, não vai dar tempo de eu contar pra vocês, então, tudo que aconteceu nessas últimas 50 páginas. Mas eu conto depois. Resumindo, eu só preciso lembrar a mim mesma de contar sobre o quê? O que eu tenho que lembrar de contar? O que aconteceu? A questão do Bas, do Bess, do amigo dela lá, que ela soltou, magia, pá, pum. É isso. E do Ansel também. E foi um querido. Vocês pegaram comida? Querido. Você está no filme As Brumas de Rapa. Bom dia, gente. Acabei de acordar. Já faz uns 2 dias que eu não apareço aqui. Por boas justificativas, tá? Primeiro, olha como meu quarto mudou. Tá cheio de bagunça no chão, porque ontem eu tava reorganizando tudo. Justamente porque eu tô tentando deixar mais organizado possível. Minha estante eu coloquei pra lá, porque antes ela ficava nessa parede aqui. Então, assim, tá uma baita de uma bagunça. E aí eu não tô gravando nada disso pra vocês, porque senão eu demoro 2 vezes mais. E eu sempre teria que me arrumar, então eu fiz tudo isso aqui naquele modo caseiro. Feia, com coque na cabeça, com a roupa que a gente usa e que poderia jogar fora. Ou tipo pijama também, saca? E aí é isso, gente. Mas eu tô aparecendo mesmo assim agora, nesse momento aqui, porque é o normal eu aparecer arrumada, né? Não estou aparecendo arrumada, porque eu já cheguei na página 250 e eu não vim comentar ainda. Ai, gente, é tão difícil, esse livro tá me viciando de um jeito que eu só tô, tipo assim, lendo e devorando e devorando. Eu não quero parar a leitura. Eu não quero. E, tipo, eu só leio de manhã cedo. Então, que é o momento que eu tomo café da manhã. Ao normal, eu leio de manhã cedo e de madrugada. De madrugada é ruim de comentar. Porque, né, meus pais estão dormindo e, tipo, a parede do lado é a deles. Então, é complicadinho porque eles me ouvem se eu fico falando do jeito que eu falo normal. Aí eu tenho que falar assim, ó, bem baixinho. Pra eles não ouvirem, né? Ai, gostaram do meu cabelo? Inclusive, eu dei uma alisadinha nele. Só por hoje, assim, que eu lavei de madrugada, então eu tive que fazer chapinha pra ele secar bonitinho. Gostaram? Foi diferente. Faz, acho que, mais de 2 anos que eu não faço uma chapinha no meu cabelo. Tá, resolvi até apoiar vocês pra ficar mais fácil de eu me expressar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver por onde que eu parei, né, gente? Tá, parei na página 200 de explicação. Puta merda, o que aconteceu durante todo esse tempo, gente? O que eu não comentei pra vocês? Vocês estão um pouquinho centralizados, né? Ai, gente, eu acabei de acordar, eu tô muito... Pelo que eu entendi, que eu falei pra mim mesma falar aqui no vídeo, é do Bas. O que acontece? O Bas, ele foi, tipo, o amante dela, né? A única pessoa, o ficante, né? Não amante, porque ela era solteira de qualquer forma. O único desde que ela chegou na cidade. Já faz meio que 2 anos, assim, que ela chegou, 1 ano e meio, não sei. E aí, o que acontece? Ele não é confiável, mas ele sabe quem ela é de verdade. Ele sabe o nome verdadeiro dela, ele sabe que ela é bruxa. E aí, o que acontece? Os Charseus conseguiram prender ele. Ah, sabe uma curiosidade legal? Charceu, no francês, a tradução certa seria caçador. Eu pensei que fosse alguma coisa tipo, pregador, sei lá, um negócio assim, sabe? Porque eles são todos religiosos, são os que mais, teoricamente, praticam a religião e tal, e disseminam, né? Passam a religião pra todo mundo, contam sobre. Aí eu pensei que fosse alguma coisa assim, né? Tipo, algo bem igreja. Aí eu fui traduzir caçador mesmo.
caçador de bruxa. Mas é que esse livro, na verdade, tem muitas expressões em francês. Enquanto eu tô lendo, eu tenho que pegar e ir traduzindo algumas coisas do francês, porque tem coisa que ela nem traduz pra gente. Ela só, tipo, solta a menina falando um palavrão aleatório e você fica, tá bom, o que é isso? Mas ela tá xingando o quê? Tem coisa que dá pra entender, porque tem coisas, né, que o francês é parecido, é bem parecido com a nossa língua, mas tem outras coisas que eu não consigo entender, que eu fico assim, não dá pra colocar um parêntese e traduzir, por favor? O Bess, vou falar em inglês mesmo, não sei como é que seria em francês. Mas o Bess, ele foi preso pelos Charseus. E aí, o que acontece? Ela teve que tomar uma iniciativa. Porque senão, ela conhecendo ele, sabia que ele, pela vida dele, falaria a verdade. O que é mais engraçado, porque na verdade ele deveria ter fugido. Ele não deveria estar ali. Ele não deveria ainda estar na cidade depois do roubo, né, da mansão dos Trabar, sei lá como é que fala. Depois daquela família rica lá que eles roubaram, do anel de Angélica, sabe? Então, ele não deveria estar ali, era pra ele ter vazado, mas ele voltou pro Solar de Thune, que era o lugar que ela morava escondida antes, né, de tudo isso do matrimônio acontecer e tal, e daí ela tem que morar com eles na torre. Então, ele foi encontrado vagando lá por perto, tentando procurar por ela, ao invés de fugir pela própria vida. E aí ela teve que fazer alguma coisa, entendeu? Então ela teve que usar finalmente a magia. E ela meio que ludibriou o Ansel, né? Que era o guarda dela. Usou magia nele. Inclusive, eu acredito que agora ele saiba que ela é bruxa. Tipo, saiba com todas as letras. Mas isso não foi por conta dessa magia em específico, foi de uma coisa mais pra frente que aconteceu. E eu já vou emendar tudo. Depois disso do Bess, o Jean-Luc, que é o melhor amigo. Melhor amigo, né? Porque aquele ali é uma cobra. O melhor amigo do esposo da nossa protagonista, que o nome do esposo, no caso, é Rage. E aí o Jean-Luc já tá suspeitando, entendeu? Que ela é uma bruxa. Ele tá suspeitando muito. Mas é porque ela também não cala a boca, né? Ela fica lá querendo defender as bruxas, eu concordo com isso. Mas, meu bem, você tem que tirar o sentimento, você tem que conversar como se você fosse uma acadêmica. Virando assim, não, mas vamos lá, de acordo com o provérbio, tal. Por que tal, então as bruxas são uma aberração? Tem que falar assim, como é que você vem e me joga que, ai, todo mundo merece uma morte digna, todo mundo merece tal coisa, e daí ela, tipo, não é só isso, até aí tá bom. Mas ela solta umas coisas, tem que você olha assim. Você tá querendo dizer que você é bruxa, então? Tipo, não tá disfarçando, saca? Não tá disfarçando. Eu fico indignada com isso, fico indignada, mas tá bom. Aí ela conseguiu, assim, uma reviravolta mirabolante pra conseguir não ser chamada de bruxa. Isso tudo foi graças à melhor amiga dela, a Coco. Sabe, né? A Coco e tal, que é a bruxa de sangue. Então, né? Tem duas. Ah, esqueci de explicar isso pra vocês. Tem as bruxas de sangue, que aí elas meio que não precisam fazer nenhuma troca pra usar a magia delas. A única coisa que elas precisam fazer é um corte e usar do próprio sangue nos feitiços. É como se tivessem dois clãs de bruxas diferentes, cada um usa o poder de uma forma muito diferente. E aí, a nossa protagonista é como se ela visse fios dourados vindo e passando de uma coisa para outra, se conectando. Então, se ela quer abrir um cadeado, ela tem que fazer uma troca pra ficar o equilíbrio da natureza, entendeu? Ela não pode simplesmente fazer o que ela quer com a magia dela. Ela tem que sempre ceder alguma coisa. Então, tipo assim, ela quer quebrar um cadeado, então a magia vai quebrar o dedo dela em troca, entendeu? Ah, ela quer enfeitiçar e tirar as memórias dos guardas. Ela tem que entregar uma memória dela em troca, entendeu? Então, várias coisas vão acontecendo assim. E aí ela apaga a memória de muita gente na hora que foi, né, soltar o Bess. Inclusive, ela apagou a memória dele e deixou ele fugir, entendeu? Ela só abriu o cadeado e apagou todo mundo, entende? Só que ela acabou dormindo também. Porque, como eu disse, a memória dela também foi
embora junto. Tem jeito de ludibriar a magia, mas a nossa protagonista ainda não sacou isso direito. A melhor amiga dela, que é a bruxinha de sangue, ela tá de olho nisso, tá pensando de uma forma diferente e tá sugerindo coisas pra ela. Tipo, ao invés de você entender que você perde a memória, por que você não entende que você está entregando privacidade? E aí você está ganhando uma coisa com isso. Você não tá tirando de ninguém. Porque a verdade é que a magia é a sua interpretação das coisas. Então, se ela manipular isso de uma forma diferente, é tudo muito louco. Isso aí eu tô achando muito doido, quero ver como é que vai funcionar. A Coco, ela voltou, ela tá sendo enfermeira agora, da ala de enfermaria que tem aqui. A ala de enfermaria, no caso, são para as pessoas que foram afetadas pelas bruxas. Então, tem muita coisa feia, gente. Tem muita coisa feia que eu não vou nem descrever, sabe? Tipo, inseto andando por debaixo da pele. E coisa pra pior. Coisa pra pior que eu não vou comentar, porque só de ler eu fiquei assim, ó. Não quero. Não quero nem imaginar, imagina comentar. Na verdade, eu deletei tão forte na minha cabeça que eu nem lembro o que mais tem. De verdade. Ah, eu lembro só do carinha lá. O cara que tem as veias escuras e tal, e daí parece que ele tá morto já. Aquele ali eu acho suspeito. Aquele ali eu acho que tem coisa que vai estar na trama, que vai acontecer. Porque ele e ela sempre vão conversar no quarto dele. Então imagina o tanto de coisa que ele já não ouviu. E teoricamente, quando elas estão lá, as duas acham que ele tá praticamente morto, porque ele não se move, ele não faz nada, ele só move no máximo o olho, acompanhando assim ela, sabe? Mas aí elas ficaram sabendo pelo padre, né, do lugar, porque nesse lugar em específico tem vários padres, tentando trabalhar as pessoas e tal, e ajudar, e salvar. Não tem muita coisa, mas eles estão tentando fazer uns antídotos lá de paralisia para conseguir reverter algumas coisas. Não sei como é que isso vai funcionar direito nesses pacientes. Eles estão tentando paralisar a magia, não paralisar as pessoas, mas obviamente as bruxas que têm magia o tempo todo vão ser paralisadas por completo. Esse cara, ele tentou se jogar da janela. Tipo, do nada. Claro, né? Ele deve estar passando por uma agonia extrema. Eu nem lembro tanta coisa que ele tá passando, mas é bem complicado, assim, de aparência mesmo, como ele tá e tal. Por dentro ele deve estar todo, sabe? Meio estranho. Então, a situação tá complicada, mas eu acho ele suspeito. Como assim? Ele conseguiu se mover a ponto de tentar se jogar da janela, e quando elas estão lá, ele fica imóvel. Ele tá ouvindo as coisas, ele tá sabendo de coisas. Mas eu esqueci de comentar. O jeito que elas conseguiram disfarçar o cheiro da magia, né? Depois dela fazer o feitiço no Bez, em todo mundo, pra abrir o cadeado, pra deletar a imagem de todo mundo. Quando você enfeitiça alguém, a pessoa também fica com cheiro de magia. E aí o Ansel tava com cheiro de magia e os guardas. Aí chegou a Coco pra salvar tudo e disse: Não, é que a gente tava na enfermaria e não deu tempo de organizar as coisas, entendeu? Não deu tempo da gente se limpar, tirar a magia dos caras, porque, né, lá é cheio de magia mesmo, é denso, você fica com cheiro mesmo. É uma magia muito forte que tem lá por conta da magia que foi feita, tipo, com os pacientes, né? Pelas bruxas. Então é uma forma delas treinarem. Quando elas estão lá, elas vão treinando porque magia, entendeu? Disfarça. Porque ela já tem. Aí é como se elas pudessem usar desculpa, esse cheiro que tá em mim é dos pacientes. E daí é como se elas não tivessem tido tempo de limpar o cheiro e tal. E aí é isso. Daí a culpa recaiu nos guardas que deixaram ele fugir. Mas eles ficaram meio suspeitando da Lou e do Ansel. O Ansel que levou a bronca, viu? Aí ela defendeu, né? A Lou defendeu o Ansel. E aí ele virou super amiguinho dela. Ele até chorou, porque ninguém nunca tinha defendido ele, coitadinho. Ele tem 16 anos. É um bebê. Se você tem 16 anos, não estou te chamando de bebê. Mas é porque pela forma como eles descrevem aqui, é como se ele tivesse... Nem fosse charceu ainda. Ele tá começando a ser aprovado. Então, tipo, pra eles, ele realmente é um bebezinho em treinamento. Ele é muito bonitinho, porque é como se ele tivesse pichado demais, sabe? Do dia pra noite. E ele é todo desastrado, sabe? Tipo, um magrelão alto. E eu me identifico com isso, porque quando eu tinha acabado de espichar, eu tinha 12 anos, quando eu dei o estirão de crescimento, sabe? Nossa, gente, eu me sentia muito desastrada. Aí eu tava lendo e eu tava tipo, ai, tadinho.
Tipo, o jeito como a Lou conseguiu chegar na enfermaria a primeira vez, né? Foi quando ela fugiu escada acima. Foi quando ela do nada virou assim, tá bom, vou pra esse lado. Aí saiu correndo pro outro lado e subiu escada acima. E ele não conseguiu acompanhar porque ele ficou tropicando na própria perna. Muito bonitinho, tadinho. Dá pra ver que eu tô adorando toda essa história. Tem mais coisa que aconteceu, porque, né? 100 páginas que eu li, então vocês vão ter que me aguentar falando bastante aqui nessa mesma imagem. E com a carinha toda inchada, gente, eu vi com os olhinhos todo inchado aqui também. Mas eu não acho problema, não. O problema é a voz, que começa a ficar peguenta. Aí depois disso tudo, tiveram umas ceninhas dela e do Rage, nada demais. Tipo uma mãozinha dada aqui, uma mão nas costas enquanto ela vai andando. Um negócio assim. Aí ela teve um pesadelo e eu não lembro. Gente, aconteceu uma coisa muito louca que eu esqueci de contar. Foi por isso que eu devorei essas páginas. Porque simplesmente isso aconteceu e eu não consegui parar de ler de madrugada. Eu tinha que parar porque, né, tem que dormir, não é mesmo? Eu estou tentando dormir antes das 11 da noite, porque é quando o corpo gera os hormônios certos lá pra gente se recuperar, pra o corpo todo ficar bem. Mas eu não consegui dormir antes das 11, porque esse daqui... Ai, esse livro aqui tá complicado de eu parar. E o que aconteceu? A Madame Labelle, que é a madame de um bar gigante cheio de garota que trabalha lá, com vários quartos, sabe? É isso aí. Essa Madame Labelle já apareceu várias vezes, foi no começo de toda a história. Foi graças a ela que a nossa protagonista descobriu que o anel de Angélica tava lá. Gente, eu acho que eu expliquei tudo muito mal e porcamente pra vocês. Eu só tava dando minha opinião de como eu tava me sentindo. Eu esqueci de que esse vídeo era pra dar spoiler. Spoiler não, né? Que era pra servir como pra relembrar as memórias. Mas a Madame Labelle é toda ruivona, assim, bem mais ruiva do que eu. Eu tô num ruivo meio... meh, entendeu? O dela é ruivo vermelhão. Vou voltar pro momento presente. Aí a Madame Labelle apareceu do nada na torre, querendo falar com a nossa protagonista. E os guardas barraram ela, né? O arcebispo também barrou ela. O marido dela disse assim, ó, se você quiser falar, você fala. Eu deixo. Mas tá por tua conta aí a escolha. Aí ela não queria ouvir a Madame Labelle, principalmente que a Madame Labelle, ela é bem cobrinha, assim. Complicado de lidar com ela, viu? Ela falou, não quero ouvir a Madame Labelle. E tava na hora de fechar as portas da igreja. Então, simplesmente, sim, a torre fica... é uma parte da igreja, tá? Enfim. Mas tava na hora de fechar. E os guardas começaram a arrastar ela pra longe. Só que a Madame Labelle conseguiu dar uma escapulida, assim. Correu, abraçou nossa protagonista pra poder sussurrar um negócio no ouvido. E ela falou assim, ela está a caminho. Não lembro se foi ela está a caminho ou sua mãe está a caminho. Mas a mãe dela, como eu já disse, né? Ela é a rainha das bruxas, a dama mor, das bruxas da espécie dela. As bruxas de terra, né? Que fazem as trocas por equilíbrio. E, né, com um fiozinho de ouro. O que eu descobri? Deu pouco spoiler ainda sobre isso. A nossa protagonista é como se ela tivesse fugido do destino dela. É como se ela tivesse predestinada a morrer para a salvação das bruxas, porque o rei dessa terra, toda a linhagem dele sempre caçou as bruxas. Então, elas querem acabar com essa linhagem dele, porque daí é como se a caça-bruxa acabasse, entendeu? Na cabeça delas. Então, a mãe dela decidiu fazer esse sacrifício, por conta que a magia exige trocas, né? Então, a troca seria a vida dela pela vida de todos os filhos legítimos ou bastardos do rei. Seria assim, ela mata a filha dela e todos caem mortos. E daí, as bruxas se preparavam, davam um golpe de estado no... tipo isso. No rei, enquanto ele estivesse triste, matavam todo mundo que restasse, assim, da família real, da nobreza e coisas do tipo. E daí elas... sei lá o que elas pretendiam fazer depois. Não sei se me parece um plano tão inteligente, porque tá tão implantado na cabeça das pessoas que as bruxas são uma ameaça, que não é só matar a família real agora, sabe? Por mais que eles sejam um motivo principal de ordenar a caça, tem muita coisa que acontece. Não sei se seria uma solução tão grande assim ela morrer por essa causa, sabe? E ela fugiu, inclusive. Ela só saiu correndo, fugiu, não queria morrer. Não sei que sentimento despertou nela, mas tô doida pra ver sobre isso, viu? Ela já tá há 2 anos fugindo, ou seja, ela tem 18 agora. E como eu disse, né, a Madame Labelle chegou e sussurrou no ouvido dela que a mãe dela tá a caminho. Ou seja, a mãe dela descobriu onde ela tá. E aí ferrou.
Aí, rapaz, ferrou. Ela tá num lugar teoricamente mais protegido, mas se ela que é bruxa e a amiga dela que é bruxa, as duas conseguiram entrar na torre e ninguém suspeita direito, fala sério, né? A mãe também vai entrar. A mãe dela ainda consegue trocar de 3 rostos, pra você ter uma ideia. Ela consegue ficar igual uma velhinha, consegue ficar igual uma grávida e igual uma jovem, porque ela consegue ter os 3 rostos da mãe tríplice. Ela vai conseguir se disfarçar, com certeza. A sorte é que o marido da nossa protagonista, né, o Rage, ele viu 2 rostos dela. Então eu acredito que a mãe dela vai aparecer com o rosto da primeira, a jovem. Ai, vai ser complicado, meu Deus. Tem mais uma cena que eu não contei. O Rage chamou ela pra ir no teatro, porque ele percebeu que ela tava mal. Chamou ela pra assistir o teatro do livro que ele deu escondido pra ela ler, que era um romance. Muito bonitinho, gente. Ele tá começando a ter muita empatia por ela, assim, gostar bastante dela. E ela também. Ela, tipo, depois dessa questão da Madame Labelle, ela dormiu abraçadinha com ele. Ele tá dormindo no chão e ela tá dormindo na cama. Eles ainda não estão dormindo na mesma cama. Mas. Ai, ai. Meu Deus. Como ela tava muito mal e tal, de madrugada, ela terminou de ler o livro que ele deu pra ela de presente. E ela não queria se sentir sozinha. Ela tava realmente muito mal, né? Porque a mãe dela tá caçando ela pra matar ela. Então ela pegou e deitou aconchegadinha nele, assim, abraçou ele. E ela ficou ali, entendeu? E aí, tipo, imagina quanto o coração dele não disparou. Ai, gente, esse guri é um fofo. Tipo assim, no começo ela tem ódio dele. Eu nunca tive ódio, porque dá pra ver, tipo, ele só tá tentando cumprir com o que foi ensinado pra ele, sabe? Deveria questionar mais? Sim. Ele é bem moralista? Sim. Mas ele tem potencial, sabe? Ele tem muito potencial. E aí eles foram no teatro, né? Ele levou ela no teatro pra ver o musical ensinando toda a história do livro, né? Que ela tinha acabado de ler. E ela se tocou que uma das atrizes parecia uma pessoa que ela conhecia de quando ela era bruxa. Tipo, menor de idade, sabe? Porque elas meio que ficavam correndo, brincando e tal, e ela se lembrou de uma menina chamada Estelle. E aí a menina lembrou dela também. Que eles tentaram sair antes da hora e tal, e acabaram trombando direitinho com ela, né? Quando os atores vão lá pra frente na saída, pra poder dar oi e tchau pra todo mundo, agradecer, tirar foto e tal. Nem sei se tem câmera nessa época. Aí ela reconheceu. Mas ela não reconheceu pela aparência. Foi porque o querido virou assim: vamos embora, Lou. Aí a Estelle virou assim: Lou? De Louise? Aí, rapaz. Aí ela caiu a ficha e ela, tipo assim: você fugiu, você tem que estar morto e toda nananana. E aí seguiu eles. E o Rage, né? Ele imobilizou a menina. E no dia seguinte ela foi queimada na fogueira. Porque, né, ela demonstrou os poderes de bruxa na frente dele e tal, acertou uma placa na cabeça dele, tadinho. Só que ela começou a se culpar muito, ela teve muita dor na alma, sabe? É que eles usam essa expressão aqui. Quando alguma bruxa da sua linhagem morre, você sente dor na alma. Mesmo que seja ou não seja sua culpa. É isso, a menina foi queimada e a Lou tá se sentindo muito culpada, então ela ficou 3 dias em coma. E ela não queria que a menina sofresse. Então ela usou a magia. Ela tava presa no próprio quarto, olhando pela janela. E o Ansel tava junto. Pera, eu vou espirrar. Tchim! Ui! O nariz mais vermelho. Ai, gente, dá um desconto. De manhã cedo, às vezes acontece isso mesmo. Onde é que eu parei? Pra ela se sentir menos culpada, porque foi graças a ela que a menina foi queimada, porque, tipo, o Ray estava imobilizado, entendeu? Ele tinha sido acertado pela placa e ele deu uma desmaiadinha. Ela podia ter salvado a vida da Estelle, mas ela preferiu salvar a própria vida. Então ela fez uma troca para que a fogueira da Estelle queimasse bem mais rápido e ela não sentisse dor, em troca de que a Lou sentisse muita dor, que ela ficasse com toda a dor da fogueira. Então ela deu gritos e gritos, ficou 3 dias desmaiada, entendeu? Em coma. Eles tinham que trocar os lençóis dela, tipo, de hora em hora, porque ficava muito suado, sabe? E ela tava muito quente, pelando, assim. E ela teve a sensação por dentro, né? Não aparentou na pele, mas por dentro, como se ela estivesse queimando em bolha, sabe? Tipo, cheia de bolhas. Obviamente, o Ansel viu a magia acontecendo, sabe que ela é bruxa. Tô muito chocada que ele não dedurou ela. E ele disse que ela é uma pessoa boa. Você e o Rage
consegue ficar bem juntos. Você também é uma pessoa boa igual ele é. E pra ele dizer isso, depois de todos os discursos que ela fez pro Ansel, de que as bruxas também tem algumas que são gentis, que são boas, e ele descobrindo que ela é bruxa, ele virar pra ela e falar que ela é boa. Gente, que guri bonitinho! Ai, não, esse guri pra mim tem meu coração, sabe? Muito querido, o único que não desduraria ela, sabe? O único que tem senso crítico aqui, que não tem a cabeça toda lavada pela religião, gente. Fala sério, fala sério. A Coco também tentou ajudar ela e tal, mas não tinha muito o que fazer, né? Que foi consequência da própria magia dela. Aí agora a gente tá numa fase aí que o Rage e a Lo vão ter que jantar junto com o rei, porque fazia meses que uma bruxa não era queimada na fogueira. E foi o Rage que trouxe, né, essa bruxa. Então, é como se eles fossem fazer uma homenagem pra ele. E como agora ele tem esposa, a esposa tem que ir junto. Aí ela tem que conseguir disfarçar, ela não pode falar nada. Porque agora ela vai ser muito mais vigiada. E se ela dá um deslize, não importa que o Rage seja quem ele é, o capitão dos Charseus ali, ter uma tropa inteira que obedeça a ele, isso não vai importar nada. Todos vão ser queimados. Todos os que são próximos a ela vão ser queimados se ela bobear. Porque quem simpatiza com as bruxas também vai pra fogueira. Gente, eu voltei a ler aqui. Eu tenho que compartilhar. Eu tô na página 252. E isso aqui... muito bom. O arcebispo e ela... ao normal, eles não se gostam, né? E ela foi na biblioteca lá de baixo, que é um lugar onde ela não pode ir, que ela é proibida de ir. Mas ela foi mesmo assim, né? Óbvio, ela é nossa protagonista, ela faz o que ela quer, né? Ela inventa as modas dela. Ela ia pra poder estudar um pouco, pra conseguir, tipo, argumentar com o Rage sobre a religião e tal. Então ela foi lá procurar uma bíblia, coisas do tipo. E aí, quando ela desceu lá, ela encontrou o arcebispo, que ele tava saindo de uma reunião, né? A reunião do conselho, a sala fica ali perto. No mesmo corredor, ele tava comendo um rolinho de canela. E é como se fosse dela, entendeu? Esse é o doce dela que ela sempre comprava, que tem o cheiro dela. Ficou um clima estranho. E ele olhou pra ela: o que você tá fazendo aqui? A ela: eu quero uma bíblia. Eu vim buscar um negócio. Não deixa, não? Aí ele foi lá, pegou uma bíblia e deu de presente pra ela. Falou assim: é seu, cuide bem. E aí ela, tipo... ela achou estranho. Os dois ficaram, tipo, se olhando meio estranho, assim, sabe? Ele tentando disfarçar, fingindo que não tava comendo um rolinho de canela. E ela ali, tipo, gente, o que tá acontecendo? Ainda ganhou um presente? Oxe. Então os dois, tipo, não sabem como lidar um com o outro, sabe? É muito engraçado isso. Foi a única cena, assim, que eu consegui tolerar ele. Porque eu também não gosto dele. Eu acho ele um hipócrita, um chato. Posso estar julgando muito mal essa pessoa, talvez. Mas falta um outro tipo de senso crítico aqui. Mas ele é um possível aliado. Ou um possível traidor também. Não sabemos. Ai, gente. Eu fiz uma máscara de argila aqui. Ninguém tira pente nem faz figurinha, viu? Mas, ó, eu combinei o meu esmalte com o marcador. Sim, eu cortei a embalagem do Ferrero Rocher. Porque eu não tinha nenhum marcador dourado. Eu falei: ai, gente, é tão bonitinho. Aí eu fiz. Eu vivo fazendo isso com... Ui, caiu o celular. Eu vivo fazendo isso com as embalagens. E, ó, pra combinar com a capa, viu? Que é um dourado mais parecido com a da minha unha. Oi, gente, finalmente cheguei na página 300 do livro. E honestamente... Ah, vocês vão me ignorar, tá? A espinha que eu acabei de espremer. Que eu sempre fico bem vermelha quando eu espremo espinha. Honestamente, não tem muita ação que aconteceu, sabe? Tudo aconteceu mais nas páginas passadas. Agora, a única coisa que aconteceu de fato é romance. O romance entre os dois finalmente está acontecendo, né? Porque foram migalhas até aqui. Tipo, migalhas boas, mas migalhas. Agora a gente realmente tá vendo eles começando a se aproximar e tal. Ai, gente, um amor, um amor. Inclusive, eu tô surtando horrores por isso. Sendo bem sincera, dessa vez eu até me passei pra poder vir aqui comentar com vocês, porque eu já tô na página 306, mas eu não tava conseguindo parar de ler o romance pra gravar nada. Daí eu fui indo, até que agora eu me obriguei a parar pra comentar. Cena mesmo, não teve. Ela só viu ele terminando com a Sally,
né, no baile lá, que ela espionou eles, que eles estavam do lado de fora da cozinha, que eles foram, né, conversar e ela foi atrás deles dois, com ciúme, né, a Lu foi atrás deles, e daí ela viu ele dizendo, tipo assim, olha, sinto muito, mas agora ela é minha esposa e eu vou fazer acontecer. E daí ela perguntou, você ama ela? Você não me ama, você ama ela? Aí ele disse assim, não, eu gosto dela. Eu não amo ela, mas eu acredito que eu poderia amá-la. Talvez. Considerando que ele odiava no começo, isso aí é um avanço gigante. Mas ele disse, né, que ele gosta dela. Ele gosta dela. Ai, é muito bonitinho. Bom, gente, é isso. Não tem muita atualização agora. Acredito que a ação vai começar a acontecer daqui pra frente. Que a mãe, né, tem que encontrar ela e tal, muitas coisas. Olá, galera, trago atualizações. A minha carinha de pessoa gripada, entendeu? Peguei algum vírus, alguma coisa que meu irmão pegou na escola, aí ele ficou mal, aí ele tá melhorando e eu peguei dele agora. E tava almoçando aqui enquanto eu li o livro. E, gente, até agora só rolou romance. Teve uma cena mais hot, assim, sabe? Pra quem não gosta desse tipo de livro. Eu não sabia que ia ter nesse, né? Na verdade, isso aí eu tenho que alertar, né, pra quem vai ver o vídeo em geral. E a Lou descobriu que o Rage é filho da Madame Labelle, que é uma bruxa. Ele não descobriu, ela descobriu, mas ela não contou pra ele. É isso, gente. Aí eles encontraram lá o Bernie lá, aquele todo defunto que fugiu da enfermaria. Então, ai, gente, meu nariz tá todo rinitento. Eu sinto como se eu estivesse falando dentro de uma bolha, assim, sabe? Tá chovendo agora. Inclusive, que bonito, olha. Lindo. Eu vou mostrar pra vocês. Esse Bernie que eu falei que era da enfermaria, ele ele falou assim: "Estou chegando, amada", como se fosse a mãe dela mandando mensagens através dele pra ela. E obviamente o Rage matou ele, né? Enfim, eu não posso mentir. Isso aconteceu nas 50 páginas passadas, eu já li até a página 400 agora. Eu li 100, ao invés de relatar pra vocês nas 50, eu li 100. Mas vocês vão me perdoar que hoje eu tô lendo pra caramba, eu só engatei na leitura e falei, é isso, família. Gente, aconteceu tanta coisa nessas últimas 50 páginas. Tava tão chato as 50 passadas, tava tipo só romance e mais nada, sabe? Só o desenvolvimento entre os dois. Agora, pum, tudo, gente. Veio aquele espetáculo lá das irmãs, das velhas irmãs, e obviamente eram bruxas, isso era óbvio. Na minha cabeça, falaram de um tal espetáculo que o nome era Velhas Irmãs, eu falei, gente, tá aí o bote. Tá aí, vai ser aí que elas vão acabar com tudo. Era óbvio. Não sei como é que o povo não enxergou isso. Um plot twist que eu não tava esperando era que o arcebispo fosse pai da nossa protagonista. Isso eu não tava esperando nem um pouco. Tipo, gente, não captei em nenhum momento que a história tentou mostrar isso pra gente. Nenhum momento. Eu achava ele um desgraçado. Agora, depois de um monte de coisa que aconteceu, obviamente o Rage descobriu, né, que a Lou é uma bruxa. Descobriu que a Coco é uma bruxa também. O Ansel já sabia de tudo, né, como a gente suspeitava, ele já sabia de tudo. E agora ele finalmente descobriu, eu tô, né, na página 400 agora, é exatamente onde ele descobre que a Madame Labelle é uma bruxa. Mas ele não descobriu que ela é mãe dele ainda. Não sei se vai descobrir nas próximas páginas ou não. Vamos ver. Mas é que eu tô relatando de uma forma muito rápida. Só que, resumindo bastante, né? Mas, gente, foi umas batalhas aí muito loucas. Teve toda a apresentação e foi nessa apresentação das velhas irmãs que a gente descobriu que o arcebispo é pai, porque foi essa história que as bruxas contaram, né? Chegaram encenando tudo isso. E aí o arcebispo só falou pro Rage colocar a menina, né, dentro da torre. Falou assim, mano, foge com ela, vai, vai, vai. Obviamente ele falou de um jeito totalmente diferente do que eu falei agora, né? Mas a gente vai relevar. O Rage levou ela pra dentro do quarto, né, deles, junto com o Ansel tava junto, aí eles se fecharam lá, só que lá tem uma janela.
E a bruxa conseguiu entrar por essa janela. Até agora eu não entendi esse raciocínio, porque teoricamente era uma janelinha lá no começo da história toda. Aí agora é de um tamanho que a menina consegue entrar? E voando ainda, eu não sabia que elas voavam, não. Será que ela escalou? Era como se ela flutuasse? Eu também não entendi isso aí, não. Meio que um erro de roteiro. Mas tá bom. Tipo, a nossa protagonista não consegue fazer nada com a magia e as outras sabem até voar sem ter que pagar nenhum preço? É isso? Gente, coisa nada a ver. Pra se defender e defender o Rage, a Low teve que usar a magia. E aí ele descobriu. E aí o coração dele se partiu. E ele olhou pra ela com uma cara, tipo, você não é minha esposa. E, tipo assim, totalmente vazio, sabe? Sem emoção por ela. Aí ela fugiu dele. Depois que ela conseguiu matar a bruxa, né? E protegeu os dois. Aí agora eles estão procurando por ela. Foi por isso que, tipo, a parte que eu tô é justamente onde eles encontraram a Madame Labelle, porque ela é a única bruxa que pode mostrar aonde a Lou foi parar. Por quê? Porque a Lou foi levada, né, depois que ela fugiu dessa briga com o Rage. Briga. A Coco, ela não consegue rastrear a Lou agora. Porque, tipo, agora ela foi levada para o, tipo, templo, entendeu? O local das bruxas Labelle. Não é Labelle. As bruxas... O Chateu. Ela foi levada lá pro Chateu, que é das bruxas Blanche. Ela é uma bruxa Roach. Então ela não conhece o lugar, só que a Madame Labelle é uma bruxa Blanche. Daí vai ser a partir daí que a gente vai ver agora. É isso, gente. Meu Deus. Oi, gente, adivinha quem finalmente terminou o livro? Vamos ver o que eu tenho pra comentar sobre Pássaro e Serpente. Eu realmente li 100 páginas seguidas sem parar pra contar pra vocês o que aconteceu. Gente, que reviravolta! Deixa eu lembrar onde é que eu tinha parado. Vou ter que fazer um corte aqui pra lembrar. Eu parei quando a Lou foi sequestrada pela mãe, né? Aí, beleza, a gente foi parar no Chateu. Só que a gente começou a acompanhar o ponto de vista do Rage ao invés de acompanhar o ponto de vista da Lou. Então, família, ele descobriu que a mãe dele era a Madame Labelle. Ah, bah, foi uma loucura. Só que nenhum deles confessou. Não naquele momento. Não antes deles chegarem no Chateu. Aí eles fizeram toda a trajetória lá. Encontraram Jean-Luc. Só que o Jean-Luc não viu ele naquele momento do caminho até o Chateu, entendeu? Nem sei como é que eles conseguiram encontrar as coisas. Honestamente. Agora eu entendi. Sabe o gato que aparece no final? A Madame Labelle, na verdade, mandou este gato. Gato, né? Eu não entendi direito o que é aquela criatura, mas pelo que eu entendi, ela consegue entrar na mente das pessoas e manipular. Então é como se ele tivesse guiado os chateus. Charceus, desculpa. Confunde, né? Chateu, que é o lugar das bruxas, com Charceus, que são os caçadores. Oi, coitadinha! Ela tá andando por tudo, gente. Olha como ela tá gigante já. Deixa eu te mostrar, sua cara tá totalmente grande. O que foi? É comida que você quer? Uhum. É. É a comida que ela quer, família. Olha, se olha ali. Olha ali, olha pra você. Olha pra você. Achou. Aí os Charceus conseguiram chegar lá. Eles também chegaram. E pra entrar no Chateu, como era a comemoração, o Mortradite, Mortranite, é o nome de alguma coisa, assim, mas é um feriado que elas comemoram, acho que antes ou depois do Natal. Comemora como se fossem os ancestrais, as mães, as suas mães, e também, se você não tiver mãe, você comemora a Grã Senhora, não é mesmo? Grã Senhora, eu já tô misturando com a Cotar. Comemora a... Como é que fala? Dame de las Sorcieres, que no caso é a mãe da Lou. E. Ai, mas que coisa! Você sempre tá incomodando, mulher! Dá um tempo! Tem que ficar segurando ela. Senão ela vai. Ai! Ficar pegando tudo. Inclusive meu dedo, ó. Tá na fase de filhote querer morder tudo. Au! E o dentinho tá afiado! O dentinho tá afiado! Cara, teve muita coisa que aconteceu. Eu pensei que nenhum homem pudesse entrar no Chateu. Só que eu descobri que na verdade pode, como consorte, né, acompanhante. Isso eu não entendi direito da história, tá? Como que um monte de pessoas humanas sabe onde é que é o Chateu, fica lá na frente do Chateu esperando pra ser escolhido pra poder entrar?
Tipo assim, não era escondido, não era quase ninguém que sabia. É claro que todos os lugares têm seus cultos e tal, mas, gente, não faz sentido você, tipo, ter tanta gente assim esperando pra ser escolhido pelas bruxas. Tipo, uma coisa é, ai, elas levam, tananana. Mas não é. Você para na frente da ponte do Chateu, que teoricamente era pra ser invisível. Só, tipo, se você tá com a bruxa, você consegue ver. E aí o povo sabe que é lá? Não era secreto a localização? Pra nem os chateus saberem disso? Chateus não, charceus. Eu não entendi, mas tá bom. Umas lacunas assim que esse livro me estressou. Né? Né? Ai, filhotinha. Se a gente fica virando a cabecinha assim, ela faz igual. É muito fofo. Pra eles poderem ser escolhidos e entrarem no chateu, então a Madame Labelle mudou a aparência deles. Não permanentemente, que daí ela teria que trocar alguma coisa dela e tal. Sabe como é que funciona a magia de troca deles, que tem que ter o equilíbrio, né? E aí ela trocou os rostos e tudo, daí eles foram escolhidos por umas 3 bruxas. Aí depois que eles entraram no chateu foi uma loucura. Porque foi ação, foi faca pra cá e pra lá, foi muito caos. A verdade, de fato, que mais me surpreendeu, que eu vou falar, vou focar nisso, né? O que mais me surpreendeu desse final foi. Eu já tava esperando que o Raid fosse ser bruxo. Eu já tava esperando, eu olhei e falei, ah, tá, que só as mulheres são. Ah, óbvio que o plot twist vai ser que ele vai ganhar poderes, ou que alguém vai ganhar poderes, tipo, algum poder vai ser ativado até o final desse livro, não é mesmo? E foi. Nossa, fui certeira nessa. Cara, o negócio dele matar o arcebispo pela Lou, eu fiquei muito chocada. Eu não tava esperando, primeiramente, que o arcebispo fosse ser pai da Lou, e depois, ainda por cima, o Raid mata ele. Realmente? E outra coisa, eu acho que a Morgane tá mentindo, que se ela matar a Lou, ela só deve ganhar mais poderes. Ela não deve conseguir matar os filhos do rei. Por quê? Porque senão, pô, na hora que o Raid fez essa troca de magia, como é que os outros filhos já não estavam mal? Como é que ele e o Beal, né, que é um dos filhos do rei que foi junto com eles nessa trajetória, cara, como que ele não tava mal? Tipo, ela sangrando, assim, pelo que eu entendi, ele viu a vida dela se esvaindo do corpo dela. E aí apareceu o fio dourado. Pode ser, tipo, um erro de entendimento meu. Tipo, ah, ela ainda tava viva, mas ela ia morrer. E aí ele teve que ir lá e enfiar a faca no arcebispo, que era alguém que ele amava tanto quanto a Lou. Né? Ele teve que escolher entre os dois. Aí ele matou o arcebispo pra poder fazer a Lou sobreviver. Assim, a magia apareceu pra ele. Gente, será que ela já tá. Se ela já tava morta, quer dizer que a Morgane tá com outras intenções. Quer dizer que eles não vão morrer, os filhos não vão morrer. Quem morre, então? Quem morre? Ou será que ele não é filho do rei? O que eu acho difícil, viu? Porque pelo visto é certeza absoluta que ele é filho do rei. Minha opinião final sobre esse livro eu já coloquei na resenha que eu postei do último vídeo. Que eu fiz uma resenha só dele, né? Sem contar spoiler nem nada. E, gente, real, pô, vocês que leram aí, vocês não concordam que teve um monte de coisa mal editada? Tipo, pô, custava, sabe? Uma última revisão eu sinto que faltou. Só que assim, isso aqui foi postado pela editora Galera. Não é qualquer editora. Como que me deixa escapar uns erros de gramática nesse nível, gente? Tinha palavra errada. Mas, gente, eu não sei mais o que falar sobre esse livro. Eu tô ansiosa para que chegue o segundo e o terceiro. Eu achava que assim que chegasse os livros eu ia já engatar numa trilogia, mas eu não tenho certeza porque tá vindo Catábases, tá vindo Babel, tá vindo vários outros que eu não vou comentar porque são vários livros e eu quero gravar um unboxing para vocês mostrando todos os que eu comprei e com certeza eu vou emendar alguma leitura daquelas. E eu já tô doida para ler Cortes. Cadê? Ai, não vou. Ai, foi. Eu já tô doida pra ler. E eu já tô doida pra ler Corte de Asas e Ruínas. Então, assim, Corte de Asas e Ruína. Por que não tem um S? Por que não pode ser Corte de Asas e Ruínas? E ele tá um pouquinho rasgadinho aqui, não sei porquê. Deve ter caído. Que dor. Eu já tô doida pra ler esse aqui faz tempo. Só que como eu tenho que gravar aquele vlog lá e eu não gravei até hoje, eu emendei isso aqui. Vlog não, né? Que é resenha e tal, só que tem muita coisa que eu quero falar. E eu poderia gravar hoje, mas com essa maquiagem aqui não vai estar combinando. Eu vou ter que tirar a maquiagem e gravar. Enfim, não sei. Só que
No final das contas, valeu a pena essa leitura. Ele, por si só, é legal pra você ler. Tipo, cara, se você gosta de ler só romance, isso aqui, pô, você vai adorar ter ele na estante. Muito bom pra ler na hora. Só que é igual um romance. Na hora que você fecha o livro, você fala, tá bom. Tchau. Tem vários livros de romance que você se apega, claro, aos protagonistas, ou que você aprende muitas coisas dentro do livro, né, que você não consegue passar adiante. Mas tem muitos romances que você termina o livro e você fala, ai, tá. Vi um filme de comédia romântica, só que em palavras. É tipo isso esse livro aqui, sabe? Então, se o segundo e o terceiro não me cativarem extremamente, é capaz que eu passe essa trilogia adiante, que eu venda, ou sei lá, ou deixe aqui, né? Porque eu gostei muito da temática das bruxas. Eu sinto que não é nem culpa dele. É isso que eu quero dizer. Não é culpa desse livro. Que ele não me gerou um turbilhão de emoções, gente. Eu não chorei com esse livro. Eu ri pra caramba, me apaixonei pelos personagens, mas, tipo, vai comparar a Kotar, que eu acabei de ler, o primeiro e o segundo livro de Akotar, e pra mim, assim, acho que nunca nenhum livro me gerou tanta emoção quanto Corte de Neve e Fúria. Foi muito louco, cara. Eu tive que até mudar a forma como eu marco os post-its. Porque Corte de Neve e Fúria me gerou tanta emoção. Eu queria marcar tantas coisas. E ainda pra complementar, antes de ter lido os 2 primeiros livros de Akotar, eu li essa maravilhosidade aqui, ó. Gente, Anjo Mecânico. E eu vou gravar um vídeo só desse, porque, gente, isso aqui é um surto, entendeu? É um surto. E eu reli, tá? Esse primeiro livro aqui é relido. O meu primeiro livro da minha vida que eu reli tudo. E eu ainda fiquei chocada com tudo que aconteceu. Ai, não vou começar a falar porque senão eu falo demais. Ai, mas eu amei. Então, tipo assim, eu saí de uma baita, de uma trilogia magnífica, assim, apaixonante, voltando. Por que eu falei tudo isso? Porque eu não culpo Pássaro e Serpente por não ser assim. Tipo, ele é um romance, entendeu? Ele é um romance, não é à toa que ele tá me ajudando muito. Ah, isso é uma coisa importante de eu falar pra vocês. Ele tá me ajudando muito a não cair em ressaca literária. Me ajudou, no caso, né, no passado, que eu terminei de ler ele agora. Porque foi uma bomba tão forte o segundo livro de Akotar. Claro, eu teria devorado esse aqui também se eu tivesse começado a ler. Mas eu ia, assim, sabe quando você olha e fala, ih, ressaca literária tá ali, ó. Tá ali na esquina, ó. Foi isso que eu senti quando eu terminei o segundo livro de Akotar. Porque, cara... Foi uma loucura. E aí eu já tô prontíssima pra ler esse, ó. Com todos os meus post-its prontinhos pra poder marcar ele também. E tá na hora de começar a ler. Então eu posso estar falando bastante pontos positivos e negativos desse livro, porém a verdade é que ele serviu como uma luva para esse momento atual meu. Então eu gostei bastante dele, tá aprovado se vocês quiserem ler e ter a sua própria opinião, né, claro. Porque cada experiência de leitura é totalmente única. Esse livro aqui pode te fazer chorar muito, se emocionar bastante. Só que eu acabei de vir de um livro bombástico, gente. Um livro que, pra mim, mexeu muito comigo. Vai muito de cada um, né? A leitura, ela é muito particular. Ela é muito sua. Suas experiências, o que você tá pensando, o que você tá vivendo quando você tá lendo esse livro. Então é isso, eu amei esse livro. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. E qualquer um dos livros que tenha na minha estante que vocês quiserem que eu comece a fazer um vlog dele também, podem pedir. Ou resenha, né? Porque muitos eu já li. E é isso, gente. Um beijo. Inclusive, se quiserem resenha, por favor, peçam resenha de Um Anjo Mecânico. Peçam Um Anjo Mecânico, eu já tô louca. As Peças Infernais, que é o nome da trilogia. Amo. Ai, gente, meu coração. Me convenceu a ler todos os outros livros da Cassandra Clare. Todos. Sem excezione, bebê. Beijos da Maia e até o próximo vídeo.